Bem-vindo ao Dowercast, um produto da Dower Law Firm. Almejamos semear o conhecimento, somos atentos à atmosfera que nos envolve e é com esse foco que procuramos contribuir em áreas como o direito, a sustentabilidade, transição digital, a inclusão ou o talento. Comprometidos com o presente e com olhos postos nos desafios do futuro, identificamos oportunidades, criamos soluções juntos com a comunidade. Fique connosco. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Dowercast, um produto da Dower Law Firm. O meu nome é Eduardo Castro Marques e hoje temos connosco Francisco Almada Lobo. Iremos conhecer o seu percurso, que se confunde também com o da Critical Manufacturing. Francisco Almada Lobo é reconhecido por um dos principais líderes de estratégia na área da transformação digital, em específico na indústria 4.0 e nas fábricas de futuro. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade do Porto, possui um MBA pela atual Porto Business School. Iniciou a sua carreira no Instituto de ID e em 1997 entrou para a Siemens Semicondutores. Ocupa vários cargos relacionados com a Smart Manufacturing, capital de risco. É membro do Comitê de Investimento do Fundo 200M, membro do Conselho de Tecnologia da Forbes e conselheiro de várias startups relacionadas com a indústria 4.0. Em 2009, cofundou a Critical Manufacturing, considerada pela Deloitte como uma das 50 empresas nacionais com maior crescimento na área da tecnologia. Por fim, ocupa o cargo de CEO da Critical desde 2010. Francisco, muito obrigado pela sua presença. Trata-se de facto de um currículo impressionante, do qual eu dei aqui pequenas notas e para o qual eu lhe dou os meus sinceros parabéns. Primeira pergunta que lhe deixava para início desta nossa conversa é: quem é este Francisco que chegou a líder da Critical? Como é que aqui chegou? Qual é o seu propósito, a sua missão? Muito bem. Antes de mais, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a conversar sobre estes assuntos. Não sei, eu vejo esse currículo, quer dizer, e não penso muito nele. Não é? As coisas aconteceram naturalmente ao longo do tempo. Eu comecei por fazer a minha carreira empresarial, no mundo empresarial, trabalhar por conta de outrem era a minha vida. Fui fazendo uma evolução dentro da empresa e dentro dos grupos onde estava a trabalhar, enfim, com algum sucesso moderado, mas com uma evolução de carreira, até que aconteceu uma bomba, que foi a empresa onde eu estava entrou em insolvência. Então aí, o que aconteceu foi que eu tinha feito, por acaso, um MBA muito recentemente, e estava no momento certo para, aproveitando esse momento que foi muito difícil, em que eu tive que basicamente despedir a minha equipa toda, e tentar recomeçar com um projeto novo, com um projeto de raiz, com uma necessidade de captar investimento, de fazer um plano de negócios. E, portanto, tudo começou verdadeiramente do ponto de vista empresarial e de empreendedorismo a partir dessa altura. E depois foi o evoluir. Foi começar por fazer uma coisa para a qual não estávamos logicamente preparados, muita tentativa e erro, muitas coisas que fomos aprendendo, e a partir de certa altura as coisas realmente começam a correr bem. E começamos com uma evolução que eu acho que tem sido bastante interessante. Se é um sucesso ou não, acho que é preciso um horizonte temporal mais alargado para o ver, mas nem pensamos nisso. Quer dizer, a nossa ambição é tão grande que não estamos a pensar se já somos ou não um caso de sucesso. Isso não nos interessa nada. Nessa altura em que, julgo que foi a Quimonda, não é? Que entrou na insolvência, qual foi esse processo de decisão? Como é que o construiu para chegar à decisão final de vou avançar com um projeto próprio, eventualmente encontrar alguns parceiros para que isto possa fazer sentido, recuperar equipas? Foi um processo relativamente rápido. Eu sou uma pessoa que sempre que me acontece alguma coisa de mal, tenho uma reação muito forte, negativa, imediata, mas de muito curta duração. E depois passo muito rapidamente para aproveitar para a resolução do problema, para dar a volta, digamos assim. E, portanto, marcou-me bastante, obviamente, sobretudo porque a equipa que eu tive que desmobilizar tinha quase 150 pessoas. Portanto, foi um momento difícil, e por isso, meus senhores, acabou aqui. Mas passados uns dias eu já estava
com o meu cérebro a 200, 300%, a construir um plano de negócios, a pensar como é que havia de arranjar investidores, qual era a área onde devia atacar, enfim, muito interessante nessa altura, um período muito intenso. E depois foi todo este processo engraçado de arriscar nesse momento. Eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, a minha mulher estava grávida do segundo filho, e eu tive que lhe dizer, olha, acabou o meu emprego, vou sair. Fiquei sem emprego, mas o dinheiro que nós temos vai ser investido numa coisa nova. Portanto, quase all-in, não é? Sim. Como é que é esse processo? Completamente all-in. Que é um processo, de alguma forma, solitário, não é? Esse processo de decisão, de decidir qual é o caminho e de fazer, obviamente, colocar todas as fichas num projeto novo, com um grau de incerteza significativo, é muitas vezes um processo solitário. Foi um processo solitário, mas foi devidamente ancorado numa equipa. Isso é que é importante perceber-se, não é? Ou seja, eu sozinho, apesar de ter sido o principal impulsionador, não teria conseguido nada se não estivesse devidamente ancorado num conjunto de pessoas muito capazes e com o qual eu já trabalhava há alguns anos. E que acreditaram. E que acreditaram nisto. Nem todos, que é uma coisa curiosa, ou seja, nós tínhamos um grupo e depois é muito engraçado, perante uma situação difícil, perceber o que é que as pessoas querem fazer. Portanto, houve um grupo que sim, que acreditou, outros que não acreditaram. Devem estar arrependidos, digo eu, nessa altura. Mas o grupo que acreditou tornou-se um grupo muito coeso, que se mantém até os dias de hoje. E que é sempre diferente, não é? Porque muitas pessoas que entrem com um grande espírito de solidariedade e de lealdade ao projeto, aquelas pessoas que iniciam do zero e que arriscam da forma que arriscaram, acabam por ter uma ligação emocional ao projeto diferente, completamente diferente das que se seguiram, imagino. Nós tentamos depois, obviamente, passar toda essa motivação, toda essa energia, todo esse empenho no projeto, mas sim, claro que é diferente em relação às pessoas do grupo original. Francisco, hoje lidera a Critical e aquilo que eu lhe pergunto, nós sabemos que os ciclos estão cada vez mais acelerados, são cada vez mais curtos, mas tem algum objetivo daqui a 5, 10 anos? Onde é que vê este Francisco que hoje lidera a Critical? Não, também, mais uma vez, não penso muito nisso. O que eu tenho é uma empresa que está em acelerado crescimento. O nosso objetivo e a nossa ambição é tornar-nos a empresa principal de referência nesta área a nível mundial. Já o conseguimos a espaços em determinados nichos, mas queremos continuar esta perspectiva de crescimento. Nós começamos com um produto que é um dos produtos da área Indústria 4.0. É um produto-chave neste tipo de áreas, ou seja, nos processos de digitalização, mas depois, digamos assim, a componente total tecnológica necessária nos ambientes fabris para esta revolução vai muito para além daquilo que nós temos. E, portanto, temos um caminho enorme, imenso, para conseguir continuar a ter produtos novos, inovação, tecnologia nova, ligada a esta indústria onde nós estamos. Então, está à frente da Critical desde 2010, passaram-se bastantes anos. Quase 15 anos. Quase 15 anos, e já vamos à parte da dimensão internacional, que sei que é fundamental neste projeto, mas durante este período gostaria de perceber que desafios é que encontrou neste cantinho à beira-mar plantado, que desafios é que um gestor em Portugal enfrenta e que vantagens competitivas é que, por outro lado, também pode Portugal oferecer. Sim, nós temos um conjunto de grandes desafios. Alguns são relacionados com a componente de Portugal, outros não. É engraçado que nós, apesar de tudo, apesar de eu ter, enfim, esse MBA feito há relativamente pouco tempo, tinha uma função essencialmente de engenharia. Portanto, éramos todos engenheiros. O grupo original somos todos engenheiros. E como engenheiros tínhamos uma perspectiva técnica muito interessante daquilo que queríamos fazer. Éramos extremamente ingênuos do ponto de vista de negócio. E, portanto, muitos dos problemas que nós tivemos numa fase inicial são de grande ingenuidade, de grande falta de experiência. Eu costumo dizer que já olhei algumas vezes para o meu plano de negócios original e como tinha feito o MBA, o plano de negócios está absolutamente perfeito. Tem as componentes todas, não há nada que falta ali. Mas era de uma ingenuidade absolutamente gritante.
Isso tem que ver com a falta de experiência. Nós achámos que íamos fazer as coisas em determinado tempo, não fizemos. Achámos que íamos trabalhar com parceiros a nível mundial, não conseguimos. Achámos que muitas das coisas quase que se vendiam sozinhas e não é assim. Portanto, tivemos essas dificuldades todas. Depois temos a dificuldade adicional de Portugal, sobretudo numa fase inicial. Portanto, uma fase inicial onde nós estávamos dedicados só a alguns segmentos industriais. Nós começámos pelo segmento de semicondutores, que era aquele onde nós vínhamos do universo Siemens, Infineon e Qimonda. A única empresa de semicondutores que havia em Portugal tinha acabado de falir. E, portanto, o nosso mercado potencial era o mercado internacional. Cada vez que íamos lá, tínhamos que explicar 1001 vezes porque é que em Portugal, sem qualquer empresa, sem qualquer cliente a funcionar, porque é que nós nos dedicávamos àquela área. Então, obrigávamos a explicar a nossa história toda e a tentarmos ultrapassar essas dificuldades que aí tínhamos. Claro que houve algumas outras vantagens, né? Vantagens de capacidade, de recursos humanos, de capacidade técnica e até, muito importante, sobretudo numa fase inicial, de um custo de trabalho mais baixo do que aquele que acontecia nos países mais desenvolvidos, onde estavam feitas as principais soluções dos nossos concorrentes. Portanto, houve também aí uma vertente que foi importante da base portuguesa. Já vamos regressar a Portugal, mas o projeto nasceu já sempre com uma perspectiva internacional, né, de internacionalização. Eu sei que a empresa está neste momento já está espalhada pelo mundo, os Estados Unidos, México, Alemanha, Malásia, China. Como é que foi este processo de internacionalização e como é que é ter equipas de trabalho com geografias tão dispares, com horários também tão distintos? Como é que se liga toda esta cultura que é obviamente diferente, mas que se pretende única dentro de uma organização? Sim, em primeiro lugar, eu acho que nunca compreendi muito bem o que era isso de um processo de internacionalização. Pelo menos no nosso contexto. Bem respondido. Porque o nosso processo, normalmente, o que nós vemos as empresas portuguesas estão em Portugal, a seguir vão vender para a Espanha ou vender para os Palopes. E, portanto, isso é que é o processo de internacionalização clássico. Né? E nós nunca o tivemos. Portanto, primeiro, porque o nosso mercado-alvo inicial não tinha uma empresa portuguesa, e, portanto, tínhamos mesmo que estar a vender para fora. Depois, porque pensámos isso de raiz. E, portanto, como é engraçado perceber que quando a Qimonda faliu, nós associamos aqui a Qimonda Portugal, mas a Qimonda era uma empresa alemã. E com fábricas e com pessoas espalhadas por todo o mundo. E, portanto, nós logo à partida tínhamos uma pessoa na Alemanha, tínhamos algumas pessoas na China. Nós começámos já com uma vertente muito internacional, sobretudo numa componente mais de venda, de estabelecimento de negócio. E, portanto, começámos logo, desde logo, com pessoas nessas geografias. E foi essa, então, a perspectiva original. E depois fomos alargando. Passados uns tempos, contratámos as primeiras pessoas nos Estados Unidos. E fomos alargando a perspectiva na Ásia. Depois alargando a perspectiva também nas outras regiões. Tornou-se uma coisa realmente complicada. Mas nunca deixou de apresentar a Critical como uma empresa portuguesa? Não. Porquê? Não sei bem. É o coração? É a razão? Há uma parte de orgulho, uma parte de realismo, há uma parte de dizer nós conseguimos, independentemente do sítio onde venhamos. Isso é muito importante para nós. Mas sair de Portugal tornou mais difícil esse processo de afirmação internacional? Não, depende um bocadinho da região. Não é? Ou seja, eu acho que há regiões no mundo que aceitam muito bem produtos e empresas e desafios vindos de qualquer parte do mundo e outros com os quais isso é mais difícil. E às vezes são mais próximos. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito simples. Os Estados Unidos têm uma avaliação muito mais pragmática. A empresa vale ou não, as pessoas são boas ou não, o produto é bom ou não. Quando, por exemplo, vamos para a Alemanha, a coisa já não é assim. Há uma muito maior desconfiança, apesar de ser um mercado muito mais próximo geograficamente do nosso. Depende um bocadinho, esta aceitação depende muito de região para região. E depois há características e desafios muito específicos, por exemplo, relacionados, sei lá, com o mercado chinês. O mercado chinês é extremamente difícil. Não é? Quantas pessoas têm lá? Em termos de distribuição pelo mundo, como é que poderíamos descrever a Critical? A base continua em Portugal, com mais de 400 pessoas aqui na zona da Maia.
Depois as outras regiões onde temos mais pessoas, neste momento é a Malásia. A Malásia deve estar com quase 50 pessoas. Na China temos duas perspectivas. Temos uma perspectiva nossa direta, que temos pessoas em Shenzhen e um conjunto de pessoas em Xangai, ou perto de Xangai. E temos também uma aquisição de uma outra empresa. Portanto, se juntarmos até a perspectiva toda da China, já são mais de 100 pessoas. Depois temos pessoas em Taiwan também, e Singapura. E do outro lado, a parte portanto, temos algumas pessoas na Alemanha e nos Estados Unidos, e a parte maior de capacidade neste momento está no México. Francisco, esse processo iniciou, creio, em 2009? Estou certo? Em 2009 foi a criação da empresa. E esse processo de internacionalização, porque mexeu com a empresa, não é? E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava é se Portugal no mundo tem a mesma expressão hoje do que tinha nessa altura, ou se hoje seria mais fácil iniciar esse processo. No fundo, aquilo que lhe quero perguntar é que feedback é que vai recolhendo do desempenho económico e das empresas portuguesas. Nós somos relativamente irrelevantes no mundo. Isto é uma coisa realidade chata de dizer, mas é verdade. Eu acho que a única diferença ao longo dos anos é quem é o futebolista mais conhecido português. Não é? Se a da altura era o Figo, depois passou a ser o Ronaldo, quer dizer, são essas as referências normalmente que as pessoas lá fora têm do nosso país. Num mercado muito mais tecnológico, já no mundo das startups, a coisa vai de vez em quando mudando um bocadinho. Nós temos uma outra empresa que tem dado mais nas vistas e, portanto, que ganha alguma notoriedade externa, mas, de um modo geral, continuamos bastante irrelevantes, sobretudo quando, quer dizer, eu estou a falar para o meu mercado, que é o mercado industrial, empresas ligadas a fábricas, conservadoras, ou conhecem Portugal pelos jogadores de futebol, alguns conhecem Portugal pela vertente do turismo, e há muita gente que o conhece por essa via, gostam muito. Inicialmente só viam o Algarve enquanto destino turístico, hoje já vêm numa base muito mais alargada. Já há muita gente que me diz, tem às vezes clientes que me vêm cá porque aproveitam, estão de férias no Porto e acabam por passar cá. E eu acho que essa é uma realidade que realmente mudou um bocadinho nos últimos anos. Uma das razões pelas quais muitas empresas apostam pela vertente internacional é também pela questão dos recursos humanos. Nós hoje em Portugal enfrentamos um problema difícil, porque há muitos setores de atividade que não têm resposta a esse nível. Já percebi que esse caminho internacional foi também para, de alguma forma, suprir essas necessidades. Que conselhos deixaria a um empresário português, a um gestor português, que opta por essa solução? Que cuidados é que deve observar, não é? Da experiência que foi tendo? Se pudesse deixar aqui algum conselho, o que diria? Sim, eu se calhar começava com uma primeira vertente, que é muito difícil no mercado como nós estamos hoje, de repente uma empresa precisar de muitas pessoas e conseguir, a partir do nada, recrutá-las. A nossa capacidade de recrutamento, mesmo em Portugal, foi fruto de um trabalho feito ao longo de mais de uma década. De notoriedade da marca, de conversas com as universidades, de projetos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Foi a única forma que nós conseguimos de chegar, no pico do nosso crescimento do ponto de vista de recursos, em que nós, ano passado, tínhamos sempre qualquer coisa como 20 pessoas novas, 20 novos engenheiros todos os meses. Portanto, isso não se consegue chegar se for uma empresa desconhecida, que de repente começa a tentar contratar, sobretudo nas áreas de engenharia de software, não vai conseguir fazer de todo. E, portanto, isto é uma primeira vertente que eu acho que é muito importante. Depois, numa vertente internacional, eu não sei se tenho muitos conselhos a dar. O que eu gostei de fazer, eu fiz uma coisa que eu acho que foi diferente do que eu vejo fazer-se sempre que há estas perspectivas de internacionalização, que são sempre de levar gestores portugueses para essas regiões. Eu não fiz nada disso. Portanto, o que eu tentei fazer sempre foi encontrar pessoas em que eu acabei por acreditar que eram pessoas locais. Tudo equipas locais. Sem portugueses. Sem portugueses, 100%. Eu não tenho neste momento nenhum português em nenhuma das geografias. Tenho espaços, pessoas que vão lá treinar, ou ajudar num projeto, ou fazer uma atividade qualquer. Mesmo nas lideranças. Mas todas as lideranças são internacionais. Todas. E, portanto, a questão é como é que eu consigo identificar alguém
em quem acredito para levar o negócio para a frente. Numa primeira fase foi fácil, porque eram pessoas que eu já conhecia do meu universo, Qimonda e Infineon. Nas últimas capacidades, nas últimas movimentações de expansão para a Malásia e para México, também aconteceu um bocadinho assim, porque estas empresas, que foram empresas que nós acabámos por fazer aquisições, eram integradores nossos, empresas com as quais eu trabalhava, pessoas que nós já conhecíamos. E a dada altura percebemos, ok, está aqui uma pessoa que é confiável, está aqui uma pessoa que eu posso acreditar e um projeto que podemos realmente partilhar. Francisco, eu antecipo que um conjunto de pessoas que nos estão a ouvir estão agora a perguntar-se, mas como é que se controla uma operação a tantos quilómetros de distância, sem nenhum português, com equipas totalmente locais? Como é que se faz esse controle? É muito fácil. Primeiro, a gente fala inglês. Depois, temos infraestrutura para falar a qualquer momento. Tem algumas dificuldades. Houve uma altura que tinha uma situação quase extrema, que eu tinha uma pessoa com quem trabalhava no Havaí, e tinha do outro lado as pessoas no fuso horário asiático. E portanto começava às 7 da manhã, 8 da manhã para falar com as pessoas da Ásia e tinha que ficar até às 8 da noite, 9 da noite para falar com as pessoas do Havaí. Hoje a coisa está um bocadinho mais simplificada, mas tem tudo que ver com a criação de estrutura. E eu gosto de dizer isso porque nós nem sempre estamos a fazer mesmo nós próprios isso ainda suficientemente bem. Nós, nos últimos tempos, tivemos um crescimento muito acelerado, e às vezes o que é difícil é ir montando a estrutura adequada para garantir visibilidade, controle, mas mais do que controle, eu diria que é até como é que nós passamos a mensagem. Eu faço, por exemplo, uma reunião anual com toda a gente das regiões, com as pessoas mais chave dessas regiões. Há uns anos essa reunião tinha 20 pessoas, hoje tem 80 e qualquer coisa. E vamos ver para este ano quantas pessoas é que são. Ainda não fiz bem as contas. E estava-me a dizer em off que faz uma reunião mensal com... Isso faz com toda a gente. Com toda a gente, sim, não é? Sim. Isso foi com toda a gente de todas as geografias. Toda a gente, todas as geografias. Portanto, é uma reunião com 650 pessoas, que é um misto de presencial para as pessoas que estão cá no Porto, aqui no auditório de Tecmaia, onde nós temos a possibilidade de o fazer, e depois com centenas de pessoas em modo Teams, com uma operação em streaming, com perguntas e respostas em tempo real, já uma operação com alguma complexidade técnica, e que foi uma coisa que foi colocada em funcionamento no período da pandemia. Nós sentimos a necessidade de fazer esse acompanhamento mais próximo durante o período da pandemia, e depois ficou. Imagino que isso ajude bastante a imprimir uma cultura organizacional, não é? Aproximar as pessoas dentro de uma ideia comum que a empresa pode ter. Sim, nós usamos a reunião muito para isso, não é? Para comunicação, para partilharmos a nossa visão, os nossos valores, o que queremos fazer. A reunião é muito importante nesse sentido. Claro que tudo isto tem riscos também, não é? Também estávamos a falar em off, quer dizer, eu tenho, por exemplo, situações em que se eu digo alguma coisa errada, se eu digo alguma coisa que é mal interpretada, tem um impacto brutal. Claro. E, portanto, tem sempre algum risco associado que tem que ser. E agora, o que é engraçado é que eu tenho no mês seguinte, posso logo corrigi-lo. Excelente, fantástico, Francisco. Bem, vamos regressar então aqui a este nosso pequeno país, mas encantador. E nós fomos, eu também, desafiados pela Forbes para indicar 3 ideias para Portugal. Eu fui ver as notas que o Francisco tinha partilhado. Não tem a ver com os recursos humanos, tem a ver com a ideia principal de otimizar o Estado. Sinalizou que é necessário fazer uma revisão e uma otimização dos processos administrativos do Estado, centralizar e simplificar os serviços digitais do Estado, otimizar a gestão dos recursos humanos. Nós, nessa oportunidade, tínhamos pouquíssimo espaço para desenvolver estas ideias e eu queria agora aproveitar para lhe dar a oportunidade de as poder desenvolver. E, portanto, porque é que escolheu esta ideia de otimizar Portugal? Bom, primeiro uma ressalva que é, eu tentei fugir um bocadinho à vertente mais política da pergunta. Já faço isso muitas vezes, portanto, pedem muitas vezes opinião, e eu tento sempre fugir um bocadinho à questão de passar a minha opinião política sobre as coisas. Claro que eu acredito, de um modo geral, num Estado mais eficiente.
num Estado mais pequeno, num regime fiscal mais competitivo. Eu diria até por 2 ordens de razões. Primeiro, porque acredito que é a única forma de desenvolver a economia do país. Através de um regime mais simples, mais apelativo. Porque, caso contrário, quer dizer, as pessoas e as empresas que podem fazer a economia avançar são, por natureza, móveis. E, portanto, se não encontrarem aqui as razões para fazerem esse investimento, as razões para viverem cá, vão encontrá-lo noutro sítio. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam muito bem. Por outro lado, nós estamos com uma população cada vez mais envelhecida, cada vez mais dependente das contribuições que já não vão ser só suas a nível de segurança social, mas que vai acabar por ter que ter transferências do Estado noutro sentido. Podemos nos tornar a residência sénior da Europa? Podemos, estamos a passos largos. A passos largos, não só Portugal por razões específicas, mas o mundo de modo geral. Nós estamos a ver, por exemplo, a situação dos 2 candidatos que temos nos Estados Unidos com mais de 80 anos. Portanto, o que nós vamos ter é as pessoas a durarem cada vez mais, mas como já vimos até por algumas questões relacionadas com capacidade cognitiva ou intelectual das pessoas que chegam a essa idade, né? Porque a ciência tem-nos dado um prolongar da vida muito substancial nos últimos tempos. Cada vez mais acelerado. Mas não tanto na vertente intelectual e cognitiva. E, portanto, as pessoas não vão durar muito tempo, mas não vão conseguir estar ativas no trabalho muito tempo. E por isso é preciso otimizar tudo isto. Otimizar o Estado. Pronto, numa vertente mais direta, na parte que me diz respeito, mais de tecnologia ou transição digital, houve realmente alguns esforços, mas são esforços que nem sempre são bem feitos. Eu, por exemplo, nas empresas, quando falo em processos de digitalização, eu procuro otimizar primeiro o processo antes de o digitalizar. Porque eu digo, se eu pegar um processo eficiente e eu automatizar, eu vou ficar com um processo ineficiente automatizado. Sim. E, portanto, tenho que fazer isto de maneira diferente. Por exemplo, o que aconteceu com a digitalização de inúmeros serviços da função pública foi as coisas irem parar exatamente como estão a um portal. E então temos 500 portais diferentes para fazer diferentes coisas. E não percebemos que isto pode ser bestialmente mais eficiente se for simplificado, se for harmonizado, se houver menos variabilidade e houver mais simplificação. É esta a vertente que eu acho que é realmente... Francisco, eu acho que isso está bastante relacionado com um problema crónico que Portugal tem, que é a produtividade. Segundo o Eurostat, na zona euro, desde 2016 até hoje, fomos ultrapassados pela Estónia, pela Letónia, pela Lituânia. Na União Europeia, à nossa frente, estão ainda países como a Croácia, a Roménia ou mesmo a Polónia. Nossa produtividade média por trabalhador é 28 pontos inferior à média geral. E, portanto, abaixo de nós, para termos uma ideia, só mesmo a Grécia e a Eslovénia. Isto é, obviamente, um problema até de produto e de riqueza que o país pode gerar para libertar para investimento e para outros recursos. Como é que um empresário sediado em Portugal, com esta vocação internacional, olha para estes números, olha para este Estado que é sistémico desde há décadas esta parte? Com alguma pena e com alguma frustração de não conseguir fazer conjunto de pessoas, políticos, empresários, fazer mudar esta realidade. Porque isto tem tudo que ver com a geração de riqueza, com a capacidade que nós temos com os nossos inputs, criar um output de um determinado valor mais elevado. E, portanto, acho que obriga a um alinhamento de diferentes transformações para que isso possa ser possível. Soluções. O que é que nós poderíamos... É sempre um debate, isto é um debate que temos há décadas em Portugal, é como é que aumentamos a produtividade. E andamos, por exemplo, há uma coisa que é sempre trazida a este debate, que é a legislação laboral, como se por magia a legislação pudesse trazer mais produtividade, não sei se é por aí ou não, mas a analisar pela quantidade de alterações que a legislação laboral tem tido, eu desconfio que não será essa a solução, não será esse o caminho. Que outros caminhos poderíamos apontar para o que é que os outros fazem melhor que nós não fazemos, o que é que os outros têm que nós não temos? É curioso, nós fizemos algumas coisas bem, não é? Por exemplo, as vertentes de educação
foram muito positivas, todo o movimento de educação. Nós estamos hoje com uma situação do ponto de vista educativo, do ponto de vista de formação, que é completamente diferente daquilo que Portugal tinha há uns anos esta parte. Mas se não criamos condições sistémicas para que essas mais-valias possam entrar para o tecido empresarial para criar valor, então nós estamos a desperdiçar todo esse investimento que fizemos. E lá se fala outra vez nas questões da imigração, do desemprego jovem, nós não criamos as condições necessárias. E as condições necessárias são condições de estabilidade, por exemplo, de estabilidade legal, jurídica, é uma das questões, não é? Ou seja, por exemplo, se olharmos para o regime fiscal, não é só o regime fiscal não ser devidamente apelativo ou suficientemente apelativo, mas não ser suficientemente estável. Qual é o empresário estrangeiro que vem fazer um investimento em Portugal quando vê o número de alterações fiscais que foram sendo feitas ao longo da última década? Sem dúvida. Não pode, porque ninguém faz uma coisa para o momento, não é? Faz para tentar obter algum tipo de retorno num determinado prazo. Portanto, é preciso, por um lado, ser mais competitivo. No fundo, é quase termos, da altura houve muito essa vertente política, era ter um pacto. Não é? Vamos fazer um pacto para X anos. E volta e meia aparece outra vez essa necessidade do pacto. Mas há um pacto quase de estabilidade e de princípios gerais que eu acho que todos devemos querer e que nos devia nortear e que deveria ser mantido com alguma estabilidade e que iria para além dos ciclos políticos. Eu acho que essa era uma das coisas que eram essenciais para se conseguir chegar a bom porto a prazo. Dito isto são mecanismos que demoram muito tempo. Tem uma consequência a médio e longo prazo. Tem uma consequência a médio e longo prazo. E não portanto, está, não estão, é muito difícil na espuma dos dias. Não estão linkadas com os ciclos eleitorais. Não, de todo. De todo. Francisco, nem os mediáticos. Nem os mediáticos. Se não estivesse aqui eu sentado e estivesse um qualquer primeiro-ministro, que conselhos é que daria? Seria certamente uma conversa mais interessante, mas se tivesse essa oportunidade, que conselhos é que lhe deixava? Não sei se era mais interessante. Eu diria que se calhar o melhor era juntar-se com os principais partidos da oposição e realmente fazer esse pacto a sério para uma década. E até fazê-lo, se possível, longe dos holofotes mediáticos. Vamos acreditar. Francisco, vamos para outra área que sei que também lhe é bastante próxima e querida, que tem a ver com o capital de risco, até com startups, com empreendedorismo. Sei que tem dedicado também bastante tempo a apoiar esse tipo de projetos, a selecioná-los, pertence a um comitê de investimento, e queria também aproveitar esta oportunidade para ouvir a sua perspectiva sobre as dificuldades, os erros que podem ser cometidos, ou que não devem ser cometidos, melhor assim, na criação de uma startup. Muito bem. É uma das áreas que me tem dado mais gozo estar relacionado, porque, no fundo, eu não tive esse apoio durante um período grande e fiz muitas das coisas por tentativa e erro. E muitas vezes penso, se eu fizesse agora que era. Se tivesse um Francisco Almada Lobo. Que era a mesma coisa, mas agora já sabia o que era preciso fazer. E é exatamente esses passos que eu quero ultrapassar. Se tivesse um Francisco Almada Lobo que nos tivesse avisado disto, nós escusávamos de perder aqui 1 ou 2 anos, ou muitas vezes até de levar o projeto à insolvência, como é, ou à morte, melhor dizendo, como é característico do projeto das startups, não é? Não sei qual é a porcentagem, mas é elevadíssima. Muito elevada. À primeira... É difícil que um projeto de startup triunfe na primeira tentativa, não é? Portanto, nós queremos acelerar esse processo. Sim, eu tenho um bocado influenciado isso, não apenas relacionado com fundos de investimento ou comitês de investimento de fundos de capital de risco, estou associado a mais do que um, mas numa vertente que é uma vertente de ajuda a essas empresas. E há uma coisa que eu tenho feito e continuo a fazê-lo ainda hoje, que é estabelecimento de grupos de conselheiros, chamados Advisory Boards. E é muito interessante porque aquilo que eu fiz há algum tempo atrás
foi na minha própria área. Foi talvez das coisas mais benéficas que eu consegui fazer e que vinha muito da escola da Critical Software, que foi o nosso principal investidor no início. Que era, se eu estou no mercado mundial de um determinado tipo de tecnologias, eu posso contactar hoje, está acessível o contacto a qualquer pessoa no mundo nesta área. E eu fui falar com algumas das pessoas mais conhecedoras a nível mundial disto. E fui dizer, olá, eu sou a pessoa XYZ, estou aqui a fazer um projeto, estou cheio de ambição, mas gostaria muito de ter a vossa ajuda para, enfim, não cometer erros, para ir na direção certa. E é surpreendente o nível de aceitação. Quase total. Pessoas que às vezes, numa vertente quase, essas pessoas normalmente são pessoas que estão na segunda fase da vida, não é? Já estão muito estabelecidas, algumas até já a entrar em idade de pré-reforma, e a vontade que têm de ajudar as empresas novas a evoluírem no sentido certo. É preciso uma meia dose de humildade e outra meia dose de atrevimento. Hoje eu consigo contactar o CEO de qualquer empresa no mundo. Eu acedo, vou ao LinkedIn, eu ligo-me, eu estabeleço contacto, e como digo, os níveis de aceitação são brutais. E eu tenho feito um bocado a mesma coisa. Primeiro de pessoas que me convidam. E, portanto, estou com muito gosto a participar em algumas empresas nessa vertente. E, por outro, junto à questão de capital de risco. Se calhar uma das coisas que eu acho que é mais importante dar como conselho para as empresas que estão a conseguir tentar ainda obter capital de risco para investimento, é uma coisa que é um chavão nesta área, que é o smart money. Portanto, o que interessa não é ir buscar dinheiro. Para ir buscar dinheiro vai-se ao banco, ou vai-se a outra fonte qualquer, mas é ter como investidores pessoas que podem ajudar a empresa a acelerar e que acrescentem valor. E muitas vezes é muito importante, até quando se escolhe alguns fundos, escolher alguns fundos, se calhar até mais pequenos, desde que tenham uma pessoa, duas pessoas ou três pessoas lá ligadas que possam realmente ajudar. Portanto, ter essa vertente de escolha, que é, já não estamos numa situação onde são os investidores que nos escolhem, é um misto. Portanto, os investidores escolhem e nós escolhemos os investidores. E é essa lógica que realmente acho que pode fazer acelerar e pode fazer que as empresas tenham muito mais, uma taxa de sucesso muito superior àquela que têm hoje. Muito bem, perfeito. Ficaríamos aqui mais tempo, mas já excedemos, aliás, o tempo que tínhamos destinado. Deixo-lhe aqui uma última pergunta, aliás 3, para terminar. Um livro que esteja a ler, uma música que esteja a ouvir e uma série ou filme que nos possa recomendar. Sim, portanto, eu recomendaria um dos livros que estou a ler neste momento, tem muito a ver com aquilo que nós falamos, que é As Causas do Atraso Português, do Nuno Palma, que é um professor de Economia da Universidade de Manchester, e é um livro muito interessante. Está a ser quase como o descascado de uma cebola. Eu estou mais ou menos a meio do livro, e cada vez que acho que já tenho a resposta para o atraso português, ele recua um bocadinho mais no tempo e vem mais uma camada. Portanto, o livro realmente muito interessante. Uma música. Eu sou um melómano, eu gosto muito de músicas de diferentes tipos, mantenho muito atualizado permanentemente com todos os tipos de música. Neste momento eu acho que há no mundo do rock, do chamado post-punk, que é uma área que eu gosto muito, há uma banda que se chama os Fontaines DC, que estão numa fase extremamente interessante. E eu ligava isto uma coisa que li neste sábado, de Miguel Esteves Cardoso, a falar precisamente sobre os Fontaines DC. E a dizer, nós se deixarmos passar e não aproveitarmos os concertos que eles vão fazer em Portugal este ano, vamos arrepender daqui a uns anos. Porque isto era, dizia ele, como os Talking Heads, ou como Stone Roses, ou os New Order, nas fases mais interessantes. Gosto muito de Miguel Esteves Cardoso. Há outro livro já agora, que é o Como Escrever, de Miguel Esteves Cardoso, que está neste momento, foi lançado muito recentemente, e que é uma delícia de ler também. Muito ao estilo que ele faz. E, portanto, outra recomendação, eu sei que era só uma, ficam duas. Não há problema nenhum, nós agradecemos. Na série, o último que eu vi foi O Problema dos Três Corpos, da Netflix, que é uma coisa que junta a ficção científica, uma área que eu gosto muito,
mas também uma vertente histórica muito relacionada com a Revolução Cultural Chinesa. E que é algo que tem vindo a moldar o mundo primeiro na China, depois através dos impactos geoestratégicos todo o mundo, e que eu acho que ainda vai mudar mais. Ainda vamos ver o que é que vai acontecer, e tudo isto pode ser ligado originalmente à Revolução Cultural feita por Mao Tse-tung. Francisco, excelente, muito obrigado. Tenho a certeza de que saímos mais ricos do que estávamos no início deste podcast. Não percam os próximos podcasts. Até breve. Muito obrigado.